É isso, Uribe, eu acabei falando demais na entrada anterior e não falei ali sobre o que estava aqui escrito na nossa tarja, que é, mas só para resumir, uma avaliação no Supremo de que toda a prisão domiciliar, né, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de ontem, não altera em nada o cronograma de a previsão do julgamento sobre a ação penal da tentativa de golpe de Estado. Segue previsto para o mês de setembro, a primeira turma deve se reunir, fazer sessões extras, que nem na ocasião da denúncia, e deve, então, julgar, né, Bolsonaro com uma forte tendência à condenação. Isso, então, está previsto normalmente, segue essa perspectiva aí no horizonte de concluir esse julgamento ainda no mês de setembro. Agora, sobre o regime de cumprimento da pena, e levando em consideração que a condenação é praticamente certa, né? Considerada certa ali nos bastidores do Supremo, Uribe, Tainá. A avaliação é de que, num primeiro momento, o ex-presidente deve ser condenado a uma pena bastante alta, né? Então, o que as pessoas têm dito para mim ali, as fontes do Supremo têm dito, Uribe, Tainá, é o seguinte: se as pessoas, né, que estavam aqui no 8 de janeiro, sobre as quais estávamos falando antes, estão sendo condenadas a 13, 14 anos de prisão, se Bolsonaro é acusado de ser um dos líderes dessa organização, a pena dele deve ser, então, significativamente maior, né? E essa soma das penas, pela lei, exige o início do cumprimento da pena em regime fechado. Então, após essa condenação, se isso for confirmado, obviamente, pela primeira turma, Bolsonaro deve sim sair da prisão domiciliar e ir para o regime fechado. Deve ser recolhido, então, para um estabelecimento prisional. No momento, se descarta mantê-lo já direto em prisão domiciliar, né? Então, a tendência é que ele seja levado ao regime fechado, mas que, com o tempo, possa ser dado ao ex-presidente o benefício de ir para casa, né? Então, ele cumpriria ali um pedacinho curto da pena em regime fechado e depois iria para domiciliar, mais ou menos repetindo o roteiro que a gente viu agora com a condenação do ex-presidente Fernando Collor no âmbito da Operação Lava Jato. Bolsonaro iria, sim, para a cadeia, ficaria um tempo, mas depois, justamente pela sua idade, ele já é idoso, tem mais de 70 anos, e devido ao seu quadro delicado de saúde, ele poderia ir para o regime domiciliar, mas é descartado, pelo menos nesse momento, né, com o que a gente tem até agora de informações, que ele siga direto em regime domiciliar. Da domiciliar, ele deve ir para o fechado, e aí só depois é que, de acordo com o estado de saúde ou com o que for alegado pela defesa, com o próprio comportamento do ex-presidente, é que o Supremo vai avaliar essa possibilidade de conceder o benefício de Bolsonaro voltar a cumprir a pena em regime domiciliar.